Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, por favor. O nome da senhora? Dona Raimunda. Qual a idade, Dona Raimunda? Me posso perguntar? 88. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe a senhora, viu? Bem-vinda. Também a todos que aqui estão. Caríssimos, a liturgia, ela tem uma dinâmica que me encanta e ao mesmo tempo me assusta. Me encanta porque a palavra e a própria liturgia, por mais que nós tentemos reduzi-la, ela tem uma força e uma explosão de sentido enorme. A palavra, ela sempre tem algo a dizer. A liturgia sempre tem algo a receber de nós e sempre nos aponta um caminho a viver. É fabuloso isso. E hoje, enquanto eu celebrava mais cedo, nós pensávamos em algumas coisas, rezávamos. E após um dia, com aquilo que diz Daniel na minha cabeça, e tentando perceber se Daniel fala somente de um povo, mas também o quanto que Daniel fala de mim e talvez de nós. Me lembro que quando nós temos a oportunidade de olhar para o nosso passado, independente da idade, mas conforme a nossa maturidade, nós somos capazes de olhar e perceber assim: eu poderia ter trilhado outros caminhos. Eu poderia ter passado por essa estrada, eu poderia ter tomado essa atitude ao invés dessa. Eu não precisava ficar tão bravo, eu não precisava ser tão irritadiço. Eu cheguei a passar por tal dificuldade porque lá atrás eu fiz uma opção equivocada. É bom podermos olhar para o nosso passado. Melhor ainda é reconhecermos e acolhermos o nosso passado com seus erros e com os nossos acertos. E extremamente significativo é quando nós somos capazes de reconhecer que poderíamos ter trilhado um caminho melhor. Daniel, ele diz isto explicitamente. A nós, Senhor, porque não escutamos a Tua palavra, porque não seguimos o Teu preceito, porque não escutamos os profetas, porque resolvemos fazer e seguir os nossos caminhos de qualquer forma, achamos que nós teríamos a solução para tudo. A nós, agora que olhamos para o nosso passado e sabemos o caminho que nós trilhamos, nos cabe a vergonha. A nós cabe a vergonha porque o Senhor nos instruiu, o Senhor nos falou. Nós, ao contrário, não escutamos. Vamos ser bem honestos. Tem coisa mais chata ou vergonhosa nós chegarmos para alguém que nos avisou que um caminho
uma opção não seria melhor? Nós tomamos aquela opção, o negócio dá errado. E daí então você ter que virar para a pessoa e falar assim: não deu certo. Deu errado. É duro, não é? É duro. Nós temos vergonha de fazer isso com pais, com amigos, esposos, namorado, namorada. E se nós olharmos a fundo a nossa própria história, porque eu tenho certeza, todos nós queremos bem, todos nós queremos a graça, todos nós queremos saúde, todos nós queremos a felicidade, todos nós queremos ser pessoas boas. Acredito que qualquer pessoa em sã consciência quer isso. Mas, em alguns casos, somos tentados a esquecermos de tudo e a fazermos as opções mais equivocadas. E quando nos estrupiamos ou algo dá errado, admitir que aquela escolha foi errada é vergonhoso. E quando mais a opção e a chance não foi uma, nem duas, nem três. E aí você fala assim: eu consegui queimar todas as minhas chances? Ou então, eu dei tantas chances. É esse o sentimento com o qual Daniel escreve essas linhas. O Senhor nos deu tantas chances. O Senhor nos apresentou tantos caminhos. O Senhor nos auxiliou tanto. E nós, tendo visto os erros do passado, tendo visto que a receita não dava certo, nós insistimos no mesmo caminho. E aí, infelizmente, a nós agora só cabe a vergonha de dizer: erramos. Mas ao Senhor cabe a misericórdia e o perdão. Acho que todos nós conseguimos entender bem os sentimentos que brotam dessas palavras de Daniel. Primeiro, confiança. Mas segundo, dizer: o Senhor tem todo o direito de desistir. Mas ao Senhor cabe misericórdia e perdão. É por isso que no Salmo, o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Olhando para o nosso próprio passado, olhando para as nossas opções. Isso aí, agora, tocando naquilo que é de mais íntimo nosso, não na questão familiar, não na questão do emprego. Todas essas opções, todas essas nossas realidades podem ter situações nas quais fizemos opções que eram incoerentes com a dignidade humana que carregamos, a dignidade dos outros, podemos ter sido desonestos, enfim, todos nós. Agora, o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas, coisa bem diferente do que nós fazemos. Porque se Ele nos tratasse conforme nossas faltas, se Ele realmente fosse julgar e agir conosco, humanidade, do mesmo modo com que nós conseguimos fazer com que a vida, que é simples, seja complicada, eu acho que todos nós estaríamos muito perdidos. Com muito respeito à senhora e aos mais jovens, todos, inclusive o padre. Por isso o salmista, ao dizer: ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória libertai-nos, por vosso nome perdoai nossos pecados. Até vós chegue o gemido dos que estão presos, dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, justamente porque confiamos na vossa misericórdia e sabemos que o Senhor irá nos libertar, celebraremos o vosso nome para sempre,
de geração em geração nós vos louvaremos, porque nós sabemos, o Senhor não nos trata conforme exigem as nossas faltas. Acredito que esse é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui. É um dos motivos pelos quais eu tenho plena certeza, se fosse olhar para mim e me julgar com o pleno conhecimento de quem eu sou, diante do que eu poderia ser, eu tenho plena certeza, eu só estou aqui por pura bondade de Deus. Não tenho mérito algum. Reconhecendo tamanha bondade, tamanho amor, justamente porque Ele não nos trata conforme exigem nossas faltas, e sabendo que Ele nos apresenta sempre um caminho, é que Jesus vai nos dizer exatamente isso: sede misericordiosos. Mas qual a medida da nossa misericórdia? Como o vosso Pai é misericordioso. Porém, aí vem um detalhe importante: misericórdia não significa fingir que não exista nada de errado. Misericórdia não é isso. E infelizmente nós temos tido um péssimo caminho no qual se diz que misericórdia é simplesmente: meu filho, você quer pular do 15º andar? Então pule. Você quer. Não, misericórdia é: você não vai pular, pelo contrário, eu vou te ajudar a você perceber que vale a pena viver. Misericórdia significa: isto está errado, mas eu lhe indico um caminho que é certo. Misericórdia significa: você pode ter feito a maior lambança na sua vida, mas agora eu me atolo no barro junto com você, mas é para que você fique de pé, e eu vou te sustentar até que suas pernas deem conta. Isso é misericórdia. Que é bem o contrário daquilo que se diz comumente. O Pai é misericordioso porque, ao contrário de desistir de nós, Ele nos dá uma outra oportunidade, seu Filho Jesus Cristo. Que, ao contrário de simplesmente falar o que poderíamos fazer, Ele nos mostra. Mas como saber o que Ele nos mostra se não temos contato com Sua palavra? Como saber o que Ele nos indica e o quanto Ele nos acolhe, se não formos honestos o suficiente e fazermos um exame de nosso passado, como pessoas e humanidade, e olharmos para trás e percebermos, realmente, em muitas ocasiões, nossas escolhas foram as piores possíveis. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não condeneis, perdoai. E aí uma coisa: alguns acham que perdão significa simplesmente esquecer. Uma sugestão que eu dou é no canal do YouTube, Uma Impiedade. Padre Felipe desenvolve esse tema justamente no segundo dia do retiro quaresmal. Está lá, acompanhe. Não vou debruçar-me sobre isso, porque temos um outro instrumento que pode ajudá-los, mas fica a dica. Na verdade, Jesus, ao olhar para os seus discípulos, e diz: com a mesma medida com que vocês forem capazes de medir os outros, vocês também serão medidos. Ele também olha e apresenta algo que pode ser um diferencial singular no nosso caminho quaresmal, que é: qual é a medida que você acha ser digno? Qual a medida com a qual você se percebe digno de misericórdia? Qual é a medida da misericórdia que Deus tem que ter para com você? Esse você sou eu.
Cada um coloque assim se quiser. Qual é a medida de misericórdia que nós buscamos? Olhando para nós, não para os outros, mas para nós. Até que ponto nós somos dignos de misericórdia? E aí, o digno de misericórdia quer dizer o seguinte: olha, até que ponto, se fosse eu para lidar comigo mesmo, eu teria paciência? Ou teria a capacidade de investir? Essa talvez seja a medida que nós precisamos buscar também sermos com os outros. Porque exatamente o tanto de paciência e de compreensão de misericórdia que nós achamos sermos dignos, é essa que Deus tem para conosco. Eu falo por mim, me perdoem, talvez vocês sejam mais santos, mas se tivesse um outro Wagner na minha frente, todos os dias, um dos dois tinha que morrer. Porque não dava para os dois conviverem juntos. Seríamos muito difíceis. Brincadeiras à parte, mas com um tom de seriedade, percebem o quanto que Jesus está sendo simples e direto com seus discípulos? A mesma misericórdia que vocês estão buscando é a que vocês devem oferecer. E será com essa mesma medida de misericórdia que vocês serão medidos. Não porque Deus os medirá de um modo diferente, mas é porque talvez nós podemos fazer com que a vida seja muito pesada simplesmente porque nós pesamos mais a mão para os outros e queremos que alivie a mão para nós. Que nós estejamos atentos para fazermos um caminho no qual a honestidade, o Senhor me conhece, reconhecendo que Ele não nos trata como somos merecedores, mas percebendo que a sua misericórdia é tamanha, que nós sejamos também expressão dessa misericórdia para com todos, sem exceção. Confiantes neste que, em toda liturgia, sempre nos diz, sempre recebe de nós algo, sempre nos apresenta um caminho a seguir. Apresentemos nossas preces.